Na verdade, está se vendendo gato por lebre. Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência e hoje a gente trouxe aqui esse ícone da evolução humana brasileira, o Walter Neves, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a publicação recente sobre a ossada humana que foi encontrada no oeste africano e a ossada mais antiga de Homo sapiens que a gente já encontrou. Isso muda a nossa concepção de dispersão do Homo sapiens, né? Que antes a gente pensava que fosse ali começando pelo leste africano e agora a gente viu que pode ter sido uma dispersão muito maior do que isso, né? Olha, na verdade, está se vendendo gato por lebre, né? Essa descoberta é importantíssima, mas nós não podemos dizer que é homem moderno. Inclusive, se você ler o paper com atenção, né, quando eles vão para as considerações finais, eles mesmos dizem que são as primeiras diferenciações para a linhagem do Homo sapiens. Como se fosse um Homo sapiens primitivo, diferente do que a gente tem hoje, que é o mais derivado. Não é Homo sapiens. Não é. É uma forma de transição. Isso aqui é um Homo sapiens, diga-se de passagem, africano, né? Isso aqui é uma espécie da qual nós viemos, né? Se chama, tem um nome muito esquisito, Homo heidelbergensis, porque ele foi descrito com base numa mandíbula encontrada no começo do século XX em Heidelberg, na Alemanha. Então por isso que ficou heidelbergensis. Né? Esse material aí que está se apregoando como o primeiro representante do Homo sapiens, que não é, né? Na verdade esse sítio que é Rebel e Ru, né, no Marrocos, ele já é conhecido desde os anos 60. Né? A gente já tinha inclusive um crânio íntegro que foi escavado nos anos 60 e mais alguns fragmentos. E esse material foi sempre muito problemático, porque como foi descoberto numa época ainda de arqueólogos amadores, operários e tal, né, não houve um controle estratigráfico rígido para isso. Né? Então, assim, havia estimativas de que esse material de Rebel e Ru poderia ter entre 40 mil e 160 mil. Né? E ele sempre foi problemático porque, infelizmente, ainda a cronologia influencia muito a interpretação dos fósseis. E era esquisito, porque ele tinha características de Sapiens, mas ainda também tinha características de heidelbergensis. Né? O que essa descoberta traz de novidade, na verdade, é a datação. Né? Quer dizer, agora a gente consegue encaixar bem esse material. Né? Eles fizeram novas escavações, com técnicas aprimoradas de escavação, né? Saiu mais um crânio e mais alguns elementos pós-cranianos. Eu acho que alguns fragmentos de mandíbula inteira, na verdade. Né? Então, assim, o charme da descoberta é o fato de que um material que a gente achava que não passava de 150, 160 mil, passou a ter 350 mil. E agora ele se encaixa perfeitamente. Na filogenia. Na filogenia, né? Ele está aqui no meio, né? Ele está aqui no meio. Isso é o heidelbergensis e isso aqui é o Homo sapiens, né? E ele justamente, em termos de face, depois eu posso mostrar isso com mais detalhe, em termos de face, ele é bem Homo sapiens, mas em termos de neurocrânio, ele é bem heidelbergensis. Né? Por isso que não dá para a gente dizer que esse é o primeiro Homo sapiens. E realmente, quando você vai na publicação, lá nas conclusões, eles dizem isso.
É o início da diferenciação da nossa espécie. Mas, infelizmente, os press releases que foram soltos, né, inclusive pelos próprios autores, né, começou a pregoar que isso seria o Sapiens e que, portanto, o Sapiens seria mais antigo do que a gente pensa, quando, na verdade, os primeiros Sapiens, que todo mundo bate o martelo em cima e aceita como Homo Sapiens, tem 200 mil e está na Etiópia. É aquela tática de marketing para tática de marketing. Explodir a publicação. Tática de marketing, né? Mas de forma alguma, eu estou dizendo que não seja importante, foi importantíssimo. Sim. E essa origem do primeiro Homo Sapiens, pelo Heidelbergensis, foi em que localidade assim, da África? Olha, os primeiros sapiens datados, né? Você tem um de 200 e um de 160, os dois na Etiópia. Né? Agora, isso eram populações com alta mobilidade. Então também está se dizendo aí, porque isso quebra o paradigma, porque os primeiros sapiens estavam lá na Etiópia e esse material é encontrado no Marrocos, que está no noroeste. Depois de todo o deserto do Saara, né? Agora, essas populações, primeiro que a geografia e o clima não era como é hoje, né? Essa configuração que você tem na África, de você ter florestas equatoriais no centro, depois faixas de savana, depois desertos nas extremidades, né? Isso é uma coisa dos últimos 10 mil anos. Bem mais recente. Assim, muito recente. Então também eu acho que não dá para você fazer inferências sobre que tipo de ambiente esse povo vivia, porque mudou muito, né? Inclusive teve momentos, por exemplo, que o Mediterrâneo secou completamente e que o norte da África se juntou com o sul da Europa, né? Isso aí deve ter acontecido várias vezes, inclusive. Então não seria problema nenhum os Homo sapiens terem voltado para a Etiópia depois? Não é voltado. Eu acho que o que você tem é um processo de diferenciação. E essas populações todas tinham uma grande mobilidade. Então eu acho que nós vamos encontrar essas formas intermediárias em outras partes da África, assim como nós vamos encontrar Homo sapiens antigos também em vários locais da África. Quer dizer, eu não entendo essa coisa de você colocar essas espécies numa jaula. Porque se eu achei na Etiópia, só existiu na Etiópia, né? Nós somos uma espécie, uma das coisas que mais caracteriza a nossa espécie é o nosso alto grau de adaptabilidade, né? Então, mesmo nessa época, esses hominíneos, que inclusive já tinham uma indústria de pedra lascada extremamente sofisticada, esse pessoal basicamente podia viver em qualquer ambiente. E o mundo não tem fronteiras que a gente implica, né? Não tinha cerca. E a gente pode mostrar os detalhes? Podemos mostrar já. Como eu disse antes, né, isso aqui é um crânio de Heidelbergensis, né? E é um Heidelbergensis africano. Porque essa espécie, né, que são os primeiros, eu brinco dizendo que são os primeiros grandes cabeçudos, né? Eles têm um cérebro já muito próximo ao nosso, né? Essa espécie aqui viveu basicamente em todos os continentes entre mais ou menos 800 e 300, 400 mil anos atrás. E esse aqui é um espécime, é o famoso homem da Rodésia, que hoje a gente chama de Cabui, né? Que deve estar datado aí por volta de uns 600 mil anos. Isso aqui é um crânio de um Homo sapiens, também africano, né? Tão moderno quanto qualquer um de nós. Bom, se vocês olharem o Homo heidelbergensis, do qual nós viemos, né? E a transição foi na África, vocês notam o seguinte: a face dele é uma face que se projeta para fora do neurocrânio, tá? Basicamente eu teria que empurrar aqui para trás para essa face se encaixar debaixo do neurocrânio. Então, ele tem uma face projetada, nós chamamos isso de prognatismo, mas não precisamos decorar isso.
né? Uma outra coisa que caracteriza a face de um heidelbergensis é que ela é extremamente larga, né? E extremamente robusta. Também é uma característica do heidelbergensis e de tudo que veio antes do heidelbergensis também, né? E se você olha os dentes são muito grandes, bem maiores do que os nossos dentes. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui os dentes do sapiens. Quando você vai para o neurocrânio, tem duas coisas extremamente peculiares nos heidelbergenses, que ele herda, inclusive, do Homo erectus que o precedeu, né? É um crânio extremamente anguloso, atrás e na frente, né? Não tem testa e é um crânio baixo e alongado. Eu brinco sempre dizendo o seguinte: se a gente abstrair a face, né, parece uma bola de futebol americano. Tanto é que ele tem uma saliência grande aqui na frente e outra saliência aqui atrás. São toros, a gente chama de toros. Toros supraorbital e toros occipital. Muito bem. E a outra coisa que caracteriza aí já uma transição entre neurocrânio e face, né, é esse torus extremamente desenvolvido, né? É uma baita estrutura em cima dos olhos. Vamos pegar agora o crânio do sapiens. Como eu só tenho duas mãos, eu tenho que fazer isso em duas etapas. Se a gente pega um crânio de Homo sapiens, a primeira coisa que chama atenção, muita coisa chama atenção, mas enfim, seguindo mais ou menos a sequência que eu fiz aí no heidelbergensis, né, a nossa face, ela está totalmente encaixada debaixo do neurocrânio, exceto nos africanos, exceto os dentes, mas isso é uma outra coisa. Mas a face como um todo, ela está, a gente fala em inglês, tucked in, né? Ela está encaixada debaixo do neurocrânio. Essa face é mais estreita do que a do heidelbergensis, aliás, é mais estreita do que qualquer espécie que viveu antes, né? E os dentes são pequenos. Comparado, vou pegar novamente o heidelbergensis para a gente comparar o tamanho dos dentes, né? Quando você vai para o neurocrânio tem um formato completamente distinto deste aqui. Primeiro, que na transição entre neurocrânio e face, você não tem aquele torus enorme supraorbital que a gente vê no heidelbergensis. Segundo, que não é um crânio anguloso, né? Ele tem aqui a testa, né? Então podemos pegar por aqui, e ele tem o occipital arredondado. E é um crânio curto e alto, né? Exatamente o oposto daquilo que você vê no heidelbergensis. Aqui, para fazer a metáfora que eu fiz antes, se você abstrair a face e completar aqui, dá uma bola de futebol normal. Por quê? Porque é um crânio que a gente chama de globuloso, né? Então essas são as grandes diferenças entre o nosso ancestral heidelbergensis e a nossa espécie Homo sapiens. Esse material lá de Rebel e Ru, no Marrocos, ele tem uma mistura dessas coisas. Por exemplo, ele já tem uma face mais grácil, né? Tem os dentes, apesar de ter uma face grácil, tem dentes grandes, né? Mas já é uma face estreita e é absolutamente encaixada debaixo do neurocrânio, né? Isso são características de sapiens. Mas, por outro lado, ele ainda tem um neurocrânio comprido, baixo, anguloso e com um torus marcado, um torus supraorbital ainda marcado. Então, é de fato uma junção de características primitivas com características derivadas. Então, ele, assim como na Europa se encontrou
as formas transicionais entre heidelbergenses e neandertais, datados por volta de 300, 350 mil anos, agora está ótimo, porque faltava um personagem aqui no meio, né? E esse material encontrado em Rebel e Hu é exatamente isso, é o material que precisava para a gente demonstrar que o processo de sapientização, chamar assim, né, se deu na África. Tá? Agora, há 200 mil na própria África, no caso na Etiópia, você já tem sapiens, tipicamente sapiens, com todas as características de sapiens, né, com 200 mil anos. Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram da explicação do Walter Neves e tal, e caso você ainda não conheça, a gente vai colocar o site aqui do laboratório dele, se tiver, né, ou qualquer coisa que ele quiser divulgar. E qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo que a gente responde. Não esquece de se inscrever no canal também. E é isso aí. Posso fazer um adendo? Claro. Eu convido a todos, para quem gosta de evolução humana, a visitar uma exposição que é um empreendimento entre o meu laboratório e o Catavento, uma exposição que se chama Do Macaco ao Homem, que pega toda a evolução humana, né? E tem réplicas de praticamente todos os nossos ancestrais, e é uma exposição que não perde para nenhuma exposição de primeiro mundo. Fica no Catavento, que é lá no Parque Dom Pedro.